até que enfim. Crise Olímpico. Simplesmente depois de mais de um ano de espera, começou os Jogos de Tóquio. Tóquio 2020 começou em 21, vai. Mas tá tudo bem. O importante é que começou. E a notícia é que o Crise vai cobrir tudinho pra você. Então, se você não quiser ficar de madrugada assistindo todos os jogos que vão acontecer por aí, todo dia sai este boletim diário, boletim olímpico aqui no Crise para você entender tudo o que aconteceu na madrugada de Tóquio, beleza? Então começou o primeiro dia, vamos embora, vamos entender tudo o que aconteceu ontem. Já deixa avisado, hein? A cobertura está sendo feita em tempo real lá nas nossas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo e na descrição também. Então segue lá, sempre com muita informação e com muito humor para entreter você que não tá entendendo nada do que tá acontecendo nas Olimpíadas, beleza? Então vamos embora. Uma das coisas mais legais das Olimpíadas é você ter aquele seu esporte de estimação, né? Que você tem durante 4 anos. Eu, particularmente, toda Olimpíada de Inverno tem o curling, são aquelas pedras que saem rolando num negócio de gelo, que é legal pra caramba de assistir. E nas Olimpíadas de Verão eu tenho o polo aquático, são basicamente uns caras, umas minas jogando uma bola, tipo um handball, numas travinhas feitas de madeira. É legal. Todo mundo tem seu esporte de estimação, vai? Pois é. E pra influenciar isso, a gente vai explicar esporte por esporte, daqueles mais difíceis, daquele esporte que a gente nunca nem ouviu falar, aleatoriamente tá assistindo às 3 horas da manhã e tá torcendo. Então a gente vai explicar tudo, tintim por tintim, e esse primeiro dia já tem coisa pra gente falar. Tóquio começou com 2 esportes, o softball e o futebol, o nosso queridíssimo futebol com futebol feminino. Eu vou te explicar um pouquinho do softball para você não ficar completamente perdido, tá bom? Vamos embora. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa, softball e beisebol são muito parecidos, são realmente muito parecidos, são o mesmo esporte na sua essência, com algumas pequenas diferenças de dimensões que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, certo? Mas em geral, o que você entender das regras do beisebol, traga pro softball, é tudo muito parecido. Agora vamos lá. Basicamente, o campo é dividido em um diamante, são 4 bases, a base central, a base 1, a base 2, a base 3 e a base central de novo. O objetivo é simples, pontuar correndo através dessas bases. São divididos através de 2 times, um atacante e um defensor. O time que está atacando é o time que está rebatendo, o time que está defendendo é o time que está lançando a bola. Pense em você como o atacante, o cara que está rebatendo, certo? O seu objetivo é rebater a bola o mais longe possível, quando ela dê mais kicks no chão possível e atrase máximo a marcação ou os catchers, os pegadores do outro time, para que você possa correr por maior quantidade de bases possível. Quando você conseguir sair da base originária, passar pelas 3 bases de fora e voltar para a base originária, você marca um ponto. Simples assim, certo? Quando você marca o famoso home run, que você bota a bola para fora do estádio, você consegue marcar um ponto de uma vez só, que você consegue correr todas as bases, indo da primeira e voltando para a base original, certo? Então você marca um ponto sozinho, sem precisar da ajuda dos seus outros amiguinhos, certo? Ok, vamos pro lado da defesa. O lado da defesa que tá lançando a bola, o lançador, ou também chamado de pitcher, que tá naquele centro do campo, ele tem uma função, que é eliminar os batedores o mais rápido possível. E como é que ele faz isso? Ele vai tentar lançar a bola e que ela passe direto para o rebatedor, causando um strike. São com 3 strikes você elimina o rebatedor, certo? Simples assim. Joga a bola, se ela passar pelo rebatedor dentro de uma área pré-determinada, você consegue um strike. Com 3 strikes você tira um rebatedor, certo? A cada vez que você tira 3 rebatedores, você vai conseguir rodar o campo, vai conseguir trocar o turno e aí quem tá na defesa vai pro ataque, quem tá no ataque vai pra defesa. Basicamente assim. Existem algumas outras formas de eliminar rebatedores também, não vou entrar em regras muito específicas, mas basicamente você precisa saber que caso ele rebata e um dos pegadores ou os catchers que estão do lado de fora daquelas bases conseguir segurar a bola de primeira sem que ela caia no chão, você elimina diretamente o rebatedor também. A cada 3 rebatedores eliminados, troca o turno, ou troca a entrada, como é chamada no beisebol e no softball, mas a gente pode chamar de turno para ficar um pouquinho mais fácil. O beisebol tem 9 entradas, 9 turnos, ou seja, por 9 vezes o time que está na defesa vai para o ataque e o time que está no ataque vai para a defesa. Fica trocando de forma constante, até porque só quem pontua é quem está no ataque, quem é que está rebatendo. Então, o jogo acaba quando passam esses 9 turnos. Calcula comigo, são 9 turnos e o turno troca a cada 3 rebatedores eliminados, ou seja, o jogo acaba quando se tem 27 eliminações de rebatedores. E aí quem estiver na frente do placar ganha o jogo.
Simples assim, certo? Eu sei que existem algumas outras pequenas regras, mas a gente não vai se ater muito a isso. Vamos para a diferença do softball e para o beisebol. Entenda como exatamente o mesmo esporte. Só que o softball ele é basicamente o beisebol numa modalidade adaptada para o público feminino. Não vou entrar no mérito aqui se isso é certo ou não fazer essas adaptações, mas o fato é que eles fazem. E nas Olimpíadas, o beisebol é o esporte masculino e o softball é o esporte feminino. Pequenas diferenças. As dimensões do campo, ou do fair, como é chamado, é a área onde o rebatedor pode rebater a bola sem que ela saia das extremidades do campo, ela é um pouquinho mais compacta, a bola é um pouquinho maior, o lançamento é diferente. O beisebol a gente tem aquele costumeiro lançamento que a gente vê em filme do pessoal lançando por cima, no softball elas lançam por baixo, simples assim. E a última diferença e crucial é a quantidade de entradas, ou seja, basicamente o tempo que o esporte vai durar. Se no beisebol a gente tem 9 turnos, no softball a gente tem apenas 7, certo? Então calcula comigo. 3 eliminações em 9 entradas, no beisebol são 27 eliminações para o jogo terminar. No softball, são 3 eliminações em 7 entradas, ou seja, 21 eliminações até que o jogo de fato termine. E aí quem estiver na frente do placar, quem tiver corrido pela maior quantidade de bases, né, indo para a base originária e voltando para ela, marcando os pontos, ganha a partida. Eu sei que parece um pouquinho complicado, mas é mais fácil e mais divertido do que parece. Eu achei importante trazer essa explicação aqui sobre o softball, porque a gente vai ter muito sobre o que vai ser o softball e o beisebol nas Olimpíadas. Até porque eles estão voltando agora depois de simplesmente 13 anos fora das Olimpíadas. Sim, em 2008 foi a última Olimpíadas que nós tivemos o beisebol e o softball presentes no programa olímpico. Ele saiu para Londres em 2012, saiu para Rio 2016, inclusive o Brasil nunca jogou beisebol ou softball numa Olimpíada, justamente porque quando era a nossa vez, ele saiu do programa olímpico. Mas ele tá de volta para Tóquio 2020, então são 13 anos de diferença de 2008 até 2021, quando ele volta pro programa olímpico, certo? Então eles estão de volta agora, então a gente vai ouvir muito falar de softball e beisebol, principalmente nesse começo de Olimpíada, onde os eventos coletivos começam antes dos eventos individuais até a abertura de cerimônia, até a cerimônia de abertura. Até a cerimônia de abertura na sexta-feira, às 8 da manhã aqui no Brasil. Antes da gente partir para os jogos especificamente, vamos falar de alguns detalhes. Primeira coisa, todos os jogos de softball e beisebol estão sendo disputados na mesma arena, então não vamos ter jogos simultâneos, tá? Estão sendo disputados na Fukushima Azuma Baseball Stadium. Sim, em Fukushima. A gente sabe que teve aquele acidente nuclear, mas a prefeitura e todos os testes garantem que é segura a realização do esporte, assim como é segura a habitação. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Tá tudo certo. Uma outra coisa a se falar é o formato de disputa. Aqui a gente vai ter um mini brasileirão para decidir quem vão disputar as medalhas. O softball conta apenas com 6 seleções. São elas a Austrália, o Japão, a Itália, os Estados Unidos, o México e o Canadá. Ou seja, apenas 6 seleções que vão jogar no sistema de pontos corridos. São 5 jogos pelo grupo. Quem ficar em terceiro e quarto faz um jogo disputando a medalha de bronze. Quem ficar em primeiro e segundo faz um jogo disputando a medalha de ouro e de prata. Simples assim. Deu para entender? Bom, as seleções favoritas ao ouro olímpico aqui são indiscutivelmente o Japão e os Estados Unidos. O Canadá sempre vem forte, é um esporte que atua muito em terras canadenses, mas aqui os favoritos são de fato os Estados Unidos e o Japão, que devem ir para uma eventual final olímpica, certo? Valendo a medalha de ouro. Entenda que o softball ele é um dos esportes mais importantes do Japão, então faz sentido que as Olimpíadas comecem com ele, e é claro, o primeiro jogo foi o jogo do Japão. Japão e Austrália, e um simples atropelo, 8-1 do Japão para cima da Austrália, começando com o pé direito pra caralho para cima das australianas, não tiveram chance, o Japão atropelou no jogo de estreia do softball. Já os Estados Unidos, também favorito, fez um bom jogo, venceu a Itália por 2-0, mas aqui reza um detalhe. A Itália segurou muito bem os Estados Unidos, que é uma das seleções que mais pontua no mundo. Ela permitiu apenas 2 pontos por parte dos Estados Unidos, o que na verdade é um bom desempenho. Então, olho nas italianas, elas podem aprontar aí, de repente buscar um bronze e surpreender a seleção do Canadá, que vem forte também. E no terceiro jogo, o Canadá e México, simplesmente um 4-0 do Canadá para cima do México, sem muitas chances, mas foi muito legal de assistir. Um detalhe para você que se interessou pelo softball. Importante. As Olimpíadas estão sendo transmitidas basicamente por 3 emissoras aqui no Brasil. O Sport TV,
a Band Esportes e também a TNT por meio do seu canal na Twitch, certo? 3 transmissões maravilhosas, mas o softball tem um detalhe. Ontem à noite, por exemplo, quando a gente foi começar a apreciar o softball aqui na estreia das Olimpíadas, a Sport TV veio sem transmissão, sem narração ou comentários. No esporte que é tão desconhecido por nós, em nossa maioria, é importante que você tenha um narrador orientando e etc. Então, eu indico para você que estiver interessado a assistir o softball, que assista, por exemplo, pela Band Esportes, que estava tendo a narração e comentário, tirando dúvidas recorrentes da galera que está assistindo, porque afinal é um esporte muito distante da nossa realidade ainda. A classificação ficou da seguinte forma: o Japão estreia em primeiro, seguido do Canadá, seguido dos Estados Unidos. Depois dele, as italianas, as mexicanas e, por fim, as australianas fecham esse G6 do esporte no mundo. Beleza? Concluído o softball, vamos pro futebol? Eu acho que eu não preciso explicar o futebol, vai. Não precisa. Mentira, tem alguns detalhes que eu preciso sim. Primeira coisa, VAR. Tem. Não é, só tem VAR nas quartas de finais, né, como é bom. Só tem VAR nas oitavas, né, como é bom. Só tem VAR depois da terceira fase, na Copa do Brasil. Não, tem VAR, tem. Tem em todos os jogos e já foi inclusive muito bem usado nos 6 primeiros jogos iniciais. Além disso, a regra das 5 substituições continua valendo para as Olimpíadas, tá? E isso vai ser estendido, na verdade, até a Copa do Mundo. Então se acostume. Para ser sincero, FIFA, mantém as 5 substituições, vai? Mantém. É legal, é bom, poupa os jogadores. Pode manter. Tá, fórmula de disputa. 3 grupos. Uma coisa importante. Na seleção masculina, no esporte, no futebol masculino, nós vamos ter 4 grupos, ou seja, serão 16 seleções, 4 grupos com 4 seleções cada. Aqui no futebol feminino tem um grupo a menos, então são 3 grupos com 4 seleções cada, constituindo assim 12 equipes, certo? O grupo E, F e G, porque no masculino é o A, B, C e D. Não me pergunte por quê, não me pergunte, tá? Só... é assim. Grupo E, Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile. Grupo F, China, Brasil, Zâmbia e Holanda. Grupo G, Suécia e Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. E a gente teve todos esses jogos nessa madrugada. Estreando pelos jogos, simplesmente Grã-Bretanha 2, Chile 0, com 2 gols da Ellen White. Olho nela, tem uma das chances aí, uma das principais jogadoras da equipe da Grã-Bretanha e vem para ser uma das artilheiras dessa Olimpíada. Então, olho nela, cuidado nela. 2-0 Grã-Bretanha. Um detalhe que eu ia esquecendo. Diferente do softball, que só tem uma arena para ser disputada, o futebol tem 3 estádios, o que permite, já deu pra gente ver nessa primeira etapa, que dá para ter mais de um jogo por horário, ou seja, o que é uma pena, mas tem jogos simultâneos. Normalmente a gente vai ter 2 ou 3 jogos simultâneos acontecendo ali, um durante o outro, então a gente não vai poder acompanhar a integridade de todos, o que é uma pena. A gente poderia acompanhar tudo direitinho, mas tudo bem. São 3 estádios, são eles o Sapporo Dome, o Miyagi Stadium e o Tokyo Stadium, ok? A gente vai variar entre os 3 e o Tokyo Stadium será a final olímpica, tá? Voltando pros jogos, simplesmente o Brasil. Pera aí. Vai Brasil, caralho! Toca a música porque é vitória do Brasil. 5-0, fácil. Pra cima delas, eu não quero nem saber. Meu amigo, eu achei que a China fosse botar um pouquinho mais de dificuldades, mas aparentemente eles contratam tantos jogadores do Brasil porque lá não tem muita qualidade não. Desumilde mesmo, tomara que eu não esteja zicando ninguém, mas vamos pra cima delas, caralho, vamos. 5-0, simples, consistente, para não deixar dúvida que nós somos candidatíssimos ao olho olímpico, certo? Então atenção pra cima deles. A Marta já meteu 2 logo de cara, não quis nem saber. Teve gol da Debinha, teve gol da Beatriz e teve gol da Andressa também, tá? Que veio do banco, é o dedo da técnica, vem pra cima deles. 5-0 o Brasil, pra já mostrar o quão a gente vem forte pras Olimpíadas de Tóquio. Em seguida, temos Suécia e Estados Unidos, um 3-0 da Suécia pra cima dos Estados Unidos. Lembrando 2 coisas. São aqui 12 seleções. Basicamente, existem 3 favoritas ao ouro olímpico. São elas a Suécia, os Estados Unidos e nós. E o Brasil. É claro que todas as seleções são fortes e existem seleções que também podem surpreender. Inclusive, esses são um dos jogos que mais pretendem surpreender das últimas edições. Mas, considerando os resultados que nós temos eventualmente aí, eu consideraria como Brasil, Suécia e Estados Unidos os principais ao ouro olímpico. E Suécia e Estados Unidos se enfrentaram logo de cara numa partida difícil, porém a Suécia passou, tratou, não quis nem saber. 3-0 para cima dos Estados Unidos, lembrando que a Suécia é o nosso algoz, tá? Foi ele que nos eliminou na semifinal
das Olimpíadas do Rio e a gente perdeu a medalha por causa delas. Então ela já chega mostrando muita força aqui, 3-0 para cima das seleções favoritas, que é os Estados Unidos. Então atenção, as suecas vêm muito forte de novo. O quarto jogo foi simplesmente Japão e Canadá. E atenção, Brasil de novo. Vai Brasil, caralho! Brasil, Bruno? Aonde? Japão e Canadá? Tá fazendo que nem a Itália agora, que tem mais time de seleção brasileira do que seleção italiana dentro dela, é Jorginho, os caralho. Não, calma. Tô falando da arbitragem. A Edna Alves, que a gente tá acostumado a ver apitando os jogos do Brasileirão, foi a principal árbitra, a principal juíza desse jogo e foi sensacional a atuação dela, tá? Então é importante esse tipo de atuação para de repente a gente ver algum dos brasileiros atuando na Copa do Mundo. Lembrando que não foi só a Edna Alves, ela como árbitra, mas teve também a assistente Neuza Beck, a assistente número 1, né, a bandeirinha ali na lateral do campo, e além deles, o famoso, conhecido Wagner Heinwein era o árbitro de vídeo desse jogo. Então, com a arbitragem perfeita, simplesmente FIFA, chama esses caras pra Copa, FIFA, vai, faz essa boa, mas com a arbitragem perfeita, impecável, fez um jogaço. Japão 1-1 contra o Canadá também é uma seleção muito forte, as japonesas são as donas da casa, veio buscar o resultado no finalzinho, 1-1, muito emocionante, muito legal de assistir. E aqui uma história legal, uma das primeiras histórias legais que a Olimpíada começa a nos contar, né? A goleira Stephanie Leib, ou Labe, eu não vou saber pronunciar porque eu não sei se ela é do lado francês ou inglês do Canadá, peço perdão aí. Mas a Stephanie. A goleira Stephanie acabou causando um pênalti pro Japão em sua área e também se machucou no processo. Então ela tanto causou o pênalti como se machucou. Foi um prejuízo em dobro. Instantaneamente a técnica que iria fazer a substituição pela goleira reserva do Canadá, mas ela bateu o pé e chorando, morrendo de dor, falou: não, eu vou ficar e esse pênalti eu vou pegar. E acredite, ela pegou. Tudo bem, não foi um pênalti muito bem batido, não. Mas ela pegou o pênalti mesmo chorando de dor. Após o pênalti, ela acabou sendo substituída, mas pelo menos foi o que fica a história legal. Mesmo machucada, mesmo depois desse pequeno trauma, ela se recupera e salva o Canadá. Uma pena, pelo menos para canadenses, que o Japão acabou empatando no final. Mas pelo menos é a zona da casa, vai, elas merecem. Falando em merecer, não merecia. A Zâmbia não merecia uma porrada dessa. Simplesmente Holanda e Zâmbia. A Holanda abriu 3-0 logo de cara. A Zâmbia fez um golzinho e eu falei: é agora. Vai, caralho. Não foi. Do 3-1, simplesmente a Holanda foi para 10-1. Chance nenhuma para a Zâmbia, estava se tornando a maior goleada da história das Olimpíadas. Bom, mas pelo menos a Zâmbia foi buscar no final e fez 2 golzinhos e ainda gritei: eu acredito, pô, 10-3 dá para empatar. Não deu, ficou só 10-3 mesmo, mas pelo menos se livrou de ser o marco de ser a maior goleada da história das Olimpíadas, que ainda fica com aquele jogo de Alemanha e China 8-0 na Olimpíada de Atenas em 2004. Pelo menos fica aí a curiosidade, né? Eu queria mencionar também que os 3 gols da Zâmbia foram um hat-trick, tá? Da jogadora Braba Banda. Braba Banda. Ela realmente é braba mesmo. E por fim, num jogo ruim, vou mentir, um jogo chatíssimo entre Austrália e Nova Zelândia, um 2-1 para a Austrália. Pausa, formação. Brisbane, a 4ª maior cidade da Austrália, acabou de ser anunciada como a sede das Olimpíadas de 32. Então a gente vai ter 21 no Japão, em Tóquio, 24 em Paris, na França, 28 em Los Angeles, nos Estados Unidos e 32 em Brisbane, na Austrália. Voltando pro jogo, a gente teve um 2-1 muito do chato, na verdade. A Austrália abriu 2-0, a Nova Zelândia teve 1 bilhão de chances de empatar e não empatou porque não quis, fez um gol aos acréscimos, ainda tentou buscar alguma coisa, mas aí não deu tempo. Fez um 2-1 que é extremamente prejudicial para a Nova Zelândia e ainda marcou um gol que pode atrapalhar a Austrália nos planos de classificação, e eu explico o porquê. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem um sistema um pouquinho diferente, são 3 grupos, ou seja, passam os 2 primeiros e os 2 melhores terceiros colocados, tá bom? Entenda, atenção aos 3 grupos. O grupo E: Grã-Bretanha, Chile, Japão e Canadá ficou da seguinte forma: com a vitória da Grã-Bretanha, ela assume a ponta em primeiro lugar, em segundo, Japão e Canadá empatados com um pontinho cada e o Chile em último lugar. No grupo F, o grupo do Brasília, fica em primeiro a Holanda pela vitória elástica em cima da Zâmbia, em segundo o Brasil, depois a China e por último a Zâmbia, que acabou levando essa goleada histórica. E aí no grupo G, que é o grupo mais embolado, tá Suécia em primeiro, a Austrália em segundo, a Nova Zelândia em terceiro e os Estados Unidos em quarto.
Por que eu digo que esse gol da Nova Zelândia foi importante de alguma forma? Porque como Suécia e Estados Unidos são muito favoritos para esse grupo, a Austrália tem como planos pelo menos classificar como o segundo melhor terceiro colocado. Então esse gol da Nova Zelândia pode atrapalhar muito esses planos por conta do saldo de gols. Então atenção aos que os australianos vão ter que buscar contra a Suécia e os Estados Unidos. Atenção, esse foi o primeiro dia de Olimpíada, mas já se programe para o segundo, que vem aí muito mais. Vai ter mais softball, certo? Os confrontos serão de Estados Unidos contra Canadá, México e Japão, Itália e Austrália, começando já às 9 da noite aqui no Brasil, como foi agora no primeiro dia. Também vamos ter futebol, e agora o futebol masculino em hora do menino, hora do Daniel Alves em campo. O Daniel Alves não é lá o cara que eu mais estou esperando para ver não, mas tem ele, vai. Será que vai ser titular? Não sei. Egito, Espanha, Nova Zelândia e Coreia, México e França, Costa do Marfim e Arábia Saudita, Argentina e Austrália, Honduras e Romênia, Japão e África do Sul e o Brasólia. Vai, caralho! Brasil e Alemanha para fechar essa primeira rodada do futebol masculino nos Jogos Olímpicos pelo grupo D. Tá? Brasil e Alemanha vão se enfrentar às 8h30 no Japão, ou seja, às 8h30 da manhã aqui no Brasil. Então é um horário super acessível para você assistir sem ter que perder o sono da semana inteira. Além disso, a gente vai ter um esporte a mais que a gente não teve nesse primeiro dia, que é o shooting, ou tiro ao alvo, com bala mesmo, com aquela coisa da arma. Tá? Não é flechar. E aqui é importante porque a gente tem um brasileiro na competição que conquistou a primeira medalha do Brasil na Olimpíada passada, que é o Felipe Wu. Então ele já vai competir agora, já nessa madrugada. Partindo das 9 horas da manhã no Japão, 9 horas da noite aqui no Brasil, e aí 10h30 da noite, 12h20, né? Meia-noite e 20 e 1h50 da manhã, a gente vai ter o Air Pistol e o Air Rifle. Ou seja, pistola e o rifle só que de ar, não é pólvora. Isso tudo é treino, tá? Ainda não é medalha. É tudo a preliminar ali, o treino inicial, antes da gente ter de fato a disputa pela medalha olímpica, que só vai acontecer de sexta para sábado. Então fique ligado. Sport TV, Band Esporte e a Twitch da TNT. E aqui no Crise, a gente não vai transmitir nada porque anuncia que a gente seria preso simplesmente, mas a gente vai trazer tudo para vocês nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E é claro, aqui no YouTube, o boletim diário, Crise Olímpico. Simplesmente. Perdeu alguma coisa? Vem pra cá que eu te conto tudo, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer coisa, deixa sua avaliação e seu comentário aí embaixo. Siga a gente nas redes sociais. E até amanhã. E vai Brasil, caralho!